Então agora a gente vai falar um pouco sobre equações envolvendo funções exponenciais. A maior parte delas, quando a gente vai resolvê-las, precisa saber que a inversa da função exponencial continua sendo a função logarítmica. Mas agora a gente está falando da exponencial complexa e da logaritma complexa. Felizmente, algumas poucas coisas mudam, mas a gente precisa, nesse exercício, relembrar o que é a função logaritmo complexa e como que ela determina a solução dessas equações em si. Então, para isso, eu separei um exercício para vocês. O exercício é: encontra a solução dessa equação, e elevado ao número complexo w, igual 1 mais i. Basicamente, o que a gente quer é encontrar quais são os números complexos w que satisfazem essa equação em si, né? Isso que é encontrar a solução. Quais números substituídos ali fazem com que essa equação se torne uma identidade, né? E, basicamente, o que a gente vai fazer, então, é usar algumas operações para a gente isolar, que é a nossa estratégia mais comum, né? Isolar a variável w, né? Então, o que a gente faz, primeiramente, é aplicar em ambos os termos das equações o logaritmo do número complexo que a gente quer, né? Então, a gente vai aplicar esse logaritmo em si, né? O que a gente vai obter, basicamente? O logaritmo de exponencial de w é igual ao logaritmo de 1 mais i em si. Então, basicamente, é essa expressão que a gente está fazendo, né? Eu coloquei o logaritmo na base e justamente para ressaltar que a gente vai conseguir eliminar esse primeiro termo. Porque, veja, essa equação que a gente tem aqui ficou um logaritmo de exponencial. Essas duas funções são funções inversas. E as funções inversas na matemática, elas se anulam, né? Então, um exponencial aplicado a um w e depois um ln aplicado ao resultado faz com que você não mude o valor de w. É a mesma coisa para todas as funções que são inversas, né? A soma é a subtração, a derivada é a integral, a multiplicação, a divisão, a exponencial e a logaritmo. E as outras, né? A função seno e a inversa, que é o arco seno, assim por diante. São operações que desfazem a conta que a gente já tinha, né? Então, basicamente, o que isso aqui vai fazer é desfazer a operação que foi realizada em w, que era exponencial, obtendo somente o w. Para a gente desfazer essa operação, o que precisa fazer é calcular o logaritmo neperiano de 1 mais i, basicamente. E aqui vale a gente lembrar, então, que as aulas teóricas, né? O logaritmo de um número complexo, ele é definido, né? E ele é um pouquinho diferente do logaritmo da função real. Em primeiro lugar, porque a função logaritmo, a gente já discutiu, ela não é uma função em si, né? Ela é um conjunto de valores para diversos valores de k. A gente vai ressaltar isso. De forma que a gente definiu que a função logaritmo, na verdade, ela representa uma função multivalente. Mas, quando eu assumo um valor específico, aí a gente consegue gerar as funções principais e assim por diante. Que é o mesmo trabalho quando a gente fez a raiz quadrada principal, esse tipo de cálculos em si, né? Então, como que é o logaritmo de um número complexo z? Basicamente, o logaritmo é o log da base e, ou logaritmo n, no módulo desse número complexo, mais i vezes o argumento de z. Essa é a definição do logaritmo de um número complexo qualquer. É um pouco assustadora, vamos dizer assim, mas de forma geral é simples de você calcular. Porque para a gente calcular o logaritmo, o que eu preciso encontrar? O módulo do número complexo e o ângulo desse número complexo, que é uma coisa que a gente fez exaustivamente, né, nas primeiras semanas. Mas vamos fazer de novo, porque às vezes, né, já passaram 2 semanas, pode ser que você não lembre muito como faz. Então, vamos ver em si. Ó. Então, o número complexo que eu estou calculando é esse número complexo z igual a 1 mais i, né? Então, para esse número complexo, vamos ver o que a gente tem. Vou colocar aqui no cantinho. Módulo de z, lembra como que ele é? Raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, ou parte real ao quadrado mais parte imaginária, né? Então, a parte real é 1 ao quadrado, a parte imaginária é 1 ao quadrado. De forma que esse número complexo, ele tem módulo dado por raiz de 2. Qual que é o argumento desse número complexo? O argumento, ou o ângulo, né? Ele é a tangente inversa, né? Do valor de b, que é a parte imaginária, sobre a. Se a gente for calcular, a tangente é menos 1 de 1 sobre 1. Que é igual a tangente a menos 1 de 1.
A pergunta aqui é, quais são os ângulos que satisfazem essa equação? Ou seja, cujo valor da tangente é 1, né? E o valor, se você lembrar, é 45 graus e os múltiplos dele, né? Que são os resultados no primeiro, terceiro, quadrante, quinto, sétimo e assim por diante, né? Então eu vou colocar aqui que a solução é π sobre 4, que é o 45 graus, mais kπ. Já indicando qual que é o conjunto de soluções que a gente tem. Então, essa expressão que a gente acaba encontrando, né? Agora, lembre-se de uma coisa, né? Você precisa verificar que não é qualquer conjunto de solução aqui que satisfaz esse número complexo. Você precisa verificar em qual quadrante que ele está, no primeiro ou no terceiro, né? Agora, veja esse número complexo 1 mais i, ele tem parte real positiva e parte imaginária positiva. Ou seja, quando a gente colocar ele no plano complexo, ele vai estar nessa posição, que tem os dois positivos, parte real e parte negativa. Então, ele tem que ser necessariamente a solução essa aqui, ó, mais 2kπ. Então, as soluções que a gente tem é π sobre 4 mais 2kπ em si, né? Ótimo! Agora que eu encontrei qual que é o argumento de z, que veja que são vários ângulos que satisfazem essa equação, e já encontrei o módulo, eu consigo resolver a equação que a gente quer, né? Veja que W, né, ele é ln de 1 mais i. Mas quem que é o ln de 1 mais i, então, né? Ele vai ser dado por log na base e do módulo, número complexo. Esse módulo é raiz de 2, mais i vezes o argumento, que é π sobre 4, mais 2kπ. Primeira coisa que a gente percebeu é que essa solução da equação não é única, é uma família de soluções diferenciadas pela quantidade de rotações que a gente coloca no argumento em si, né? Se você precisar construir depois a função principal, o que a gente precisa é evidenciar a primeira, que é o valor de k igual a 0, né? E aí a gente consegue colocar qualquer solução principal, mas você precisa perceber que isso aqui tem infinitas soluções em si, né? Então veja que com isso a gente acaba percebendo quais são as características principais que os números complexos têm para as funções exponenciais e as funções, a sua função inversa, a função logarítmica complexa. Então, bons estudos e até breve.